Então, eu me considero camaçariense de coração há 30 anos. Amo essa cidade demais. E tudo que eu digo para você que eu aprendi, Iranilde, nesse percurso que eu estou aqui, foi Camaçari. Eu cresci aqui e eu digo para você de coração, pessoal, vamos cuidar da nossa terra. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Sejam bem-vindos a mais um programa inspirador, revolucionário. Nós mergulhamos em uma história de força, criatividade, determinação, que é modo empreendedorismo feminino na Bahia, no Brasil e em Camaçari. Isso é muito lindo, a gente poder mergulhar, investir hoje com empreendedorismo é um grande desafio. E para quem gosta de empreender, ele tem que ser ousado, ele tem que ser inovador, ele tem que gostar de novos paradigmas. Porque as pessoas que não gostam de investir, ela vai ser CLT, certo? Mas tem aquelas mulheres e aqueles homens assim ousados, feito Jurandir dos Araújo, que gostam de se reinventar no tempo. E a gente gosta também de contar a nossa história, nós gostamos de escutar a história do outro, dos outros, das outras. Todo mundo tem história linda na vida. E não existe negócio sem história, pode ter certeza. Como não existe vida sem história? Todos nós na vida temos uma história. Desde quando nascemos até o último diazinho que ficamos aqui nesse mundo velho. Mas hoje nós vamos receber uma pessoa aqui pra lá de importante, uma pessoa empolgante. Ela fala de algo assim extraordinário, que é de história, mas não é história de vida, mas também é de vida, certo? É uma historiadora maravilhosa, que é a Mônica Santos, conhecida em Camaçari, uma pedagoga, historiadora, especialista em comportamento organizacional. Maravilha receber você aqui, minha linda! Obrigada! Show de bola! Um dia eu ia ser uma historiadora também. E por que não fez? Não fez? Porque naquele tempo, quando a gente é jovem, a gente é um pouquinho sem fé. Eu queria ser médica. Eu era técnica de enfermagem, achava que medicina era tudo. Aí fiz 2 vestibular. Um eu errei e passei história. No outro fiz para história. Não quero história, não. Aí comecei a conhecer o mundo. Ah, que saudade que eu não fiz minha história. Mas assim mesmo, eu aprendo com você. Seja bem-vinda. Obrigada, nossa equipe está aqui toda te esperando, de coração aberto. Pessoal. E vamos ter, assim, aquele bate-papo com a dona do Olhar Aguçado. Então, gente, nos siga nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, que aqui você tem sempre notícia. Mande seu recadinho, diga que você quer escutar, que a gente está aqui sempre aberto para poder acompanhar vocês. Mônica, minha querida, hoje é um dia corrido e 28 de setembro hoje, né? A gente tem que correr porque daqui a pouco tá indo pro desfile. Então vamos nessa. Me conta aí, qual é a origem histórica do nome de Camaçari e como a cidade evoluiu ao longo dos séculos? Nossa, vamos lá, né? História. Agora eu peço que você me segure, porque quando começa a falar... Pode falar, porque eu conheço um pouquinho da história, porque eu tô aqui há 50 anos, né? Quando eu cheguei Nossa! Aqui, eu queria contar um pouquinho, mas você é que sabe. Olha só, gente, para deixar bem claro assim, eu amo Camaçari, não nasci em Camaçari, mas estou aqui há 30 anos, então assim, eu amo este local, assim, e é rico, né? É rico. Então, para vocês aí, Camaçari, ela vem no nome da árvore, né? Que os nativos daqui, né? Principalmente os indígenas de origem tupinambás, eles batizaram como uma árvore que chora. Aí por quê, né? Ele chora, né? Porque tinha cutículas, né, que ficava nas suas copas, né, no seu tronco, e aquela sensação de que estava o quê? Chorando. Né? E Camaçari, que é interessante, Camaçari, ela era escrita com 2 S, eu sabia.
Já Sabia. foi escrita com 2 Eu S, sabia. com Y no final, né? Tá bonito. É isso, eu Só acho porque tiraram. charmoso. Então, o que é que acontece? Como eu falei para você, esse nome vem, né, da árvore que aqui tinha grande quantidade, gente. Eu até queria um pé, se alguém me desse de presente. Aqui tem. Aonde? Do lado da estação, que agora é nosso museu, estação ferroviária, que agora virou museu. Será que Tem é um uma galinha pezinho. velha? Mas, enfim, aqui tinha grande plantação, né? Dessa árvore que chora, né? Camaçari. E não só ela, como Ibirapitanga. Você sabe o que é Ibirapitanga? Ninguém conhece Ibirapitanga. Deve ter outro lógico. nome. É porque é Tupi, Mônica. Ah, Mas se eu falar pau-brasil, todo mundo conhece. Então, o que bastante tinha? Ibirapitanga, né? Porque Ibirá quer Então, dizer... quer dizer que Ibirapitanga é o pau-brasil. É o pau-brasil. Ibirá quer Pau-brasil dizer... eu conheço. Conhece, pronto. O nome dela, né, de origem tupi, então, Ibirá quer dizer árvore. Pitanga vermelha. Então, por isso que ela tira também que a árvore que sangra, porque se você tirar, arrancar no caulezinho dela, ela sai uma seiva, a seiva dela é avermelhada, que tingia os tecidos na época. Exatamente. Os portugueses, eles utilizavam muito do extrativismo O aqui. índio usava para poder fazer aquela maquiagem bonita dele. lógico, né? Depois de o quê? De um óleo de urucum com a pele avermelhada, aquela face, né? Parda, linda. Né? Que a gente... Você não foi do tempo do óleo de urucum para ir para praia, para voltar de Guarajuba bronzeada. Isso aí era do meu tempo. Nem vem que não tem. Não, mas eu usei muito, não vou negar que eu usei muito. Então, assim, aqui tínhamos muita árvore, né? Que chora camaçari. E aí o que acontece, gente, que é interessantíssimo. Na época, no governo de Tomé de Souza, para vocês aí, olha, bora começar a estudar história, começam as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Só que foi um sistema político que não deu certo, apesar de dar certo em Portugal, tá? Mas aqui não deu certo. Então, o que foi que nós viemos, então, para o segundo plano, segunda estratégia, que era o governo geral, tá? Então, lógico, as capitanias hereditárias eram 12 donatários para tomar conta de 15 capitanias. Então, era muita gente. Então, bora conversar um pouco. Então, aí veio um plano do governo geral, com 3 governadores. Tomé de Souza foi o nosso primeiro governador, o segundo Duarte da Costa, o terceiro Mendes Sá, tá? A gente só teve 3 governadores. Então, foi no governo de Tomé de Souza, ele que fez as concessões das Seis Marias, aquela doação das terras, e numa boa parte veio para quem, Mônica? Para Dom Antônio Ataíde, que era boa parte das terras aqui. Ainda tem sócios herdeiros dessas terras ali em Camaçari, do lado do pedágio. Isso. Então, assim, quando chega Tomé de Souza, ele começa a trabalhar com essa administração, a construção da primeira cidade, que foi Salvador. Aí o que ele faz? Com o comando, né, de Mandona Nóbrega, que era, né, o chefe geral dos jesuítas, ele traz consigo, no caso, João Gonçalves e Antônio Rodrigues, que seriam jesuítas. Para o quê, Mônica? Para a área onde hoje é Abrantes. Onde ficaram instalados ali em Abrantes. E Abrantes. Ali aquela igreja vira, que tem ali na isso, praça. ali vira uma aldeia, tá? E qual o nome de Aldeia do Divino Espírito Santo? Isso foi que em 1558. Olha só. Quantos anos, meu Deus do céu. Pense, tá? Então, Camaçari, ela teve papel importante em todos os momentos da história do nosso Ela país. tem até hoje, né? A gente vê Camaçari, às vezes... Eu adoro Camaçari. Eu não nasci aqui, mas Camaçari me adotou como filha. O povo de Camaçari também é os mais antigos. Mas é uma cidade gostosa. Desde o tempo que era sítios. Que o povo vinha sair de Salvador para vir veranear aqui. Que tinha aquela água mineral linda, que tinha aquele rio com aquela braçada fantástica, que devia ter uns 20, 30 metros de largura o rio de Camaçari. Então, Camaçari é meu amor. Continue. Mas, enfim. Então, aí, como eu falei para você, então, 1558, vira aquela aldeia. Vieram, né, alguns jesuítas para trabalhar com a catequização dos indígenas. Aí te pergunta assim, mas Mônica, qual era a finalidade? Né? Era, vamos dizer assim, que educar os indígenas ao X. Aí você pode me perguntar, Mônica, o que seria educar esses indígenas ao X?
na concepção deles, você é livre, não é? O indígena aqui, ele vivia, às vezes o pessoal fala, né? Porque nós brasileiros não somos ricos nato, né? Não só de cultura, de paisagem, tudo. Então, assim, nós temos, principalmente baiana, essa ideia de que, não, todo o nosso momento, nada de pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, tá muito calmo, sereno. Isso é uma característica indígena, certo? Então, imagine, os portugueses, eles queriam o quê? Riquezas materiais. Eu não tenho ouro, não tenho prata de imediato. Beleza? O que é que eu tenho aqui? Foi o que Pero Vaz de Caminha falou. Bom, aqui tem uma terra maravilhosa, plantando tudo dá. Ouro e prata nós ainda não identificamos mais, né? Pelo contato, mas pelo contato com os indígenas, percebemos que eles, ao ver o medalhão, né, principalmente que Pedro Álvares Cabral, ele carregava de ouro, apontava para a terra. Que tinha, maravilha. Então, aquela concepção que era algo que eles conheciam. Então, vamos explorar a terra, tá? Enquanto isso, eu não conheço esse local, tá? Bem, os indígenas, gente, eles falam mais de 1.300 línguas. Nós estamos falando de Tupi, certo? Eu tenho Macro-G, então são várias tribos, gente. Então imagine que riqueza. Então imagine, para eu falar com esse povo, me comunicar, então já sei. Mas eu acho que a riqueza maior disso tudo é como o índio ajudou o Brasil a se desenvolver e, na minha concepção, e que as pessoas não enxergam isso, olham para o índio como se fosse qualquer um. Mas ele não é qualquer um. Foi eles que ajudaram no desenvolvimento do país. Eu vejo assim. Mas conheciam tudo com uma palma da mão. Então, preciso de quê? Desse pessoal que conhece muito bem a área. Porque eu sou uma pessoa estranha, estou chegando aqui, eu não conheço. Mas eu também não entendo o idioma deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eles aprendam o idioma. Aí já é o primeiro assassinato, né? Porque eu pego um indígena que agora ele vai aprender a ler e a escrever. Em que? Em português. Então, aos poucos, a gente estava matando o indígena. E depois, dando continuidade, fazendo o quê? Não, agora vamos tapar as vergonhas dele. O indígena... Estava pelado. Pois é, à vontade. Então, a partir de agora, ele vai usar todos os adornos que nós usamos. Então, roupa, sapato, tá? Imagine, e com isso, eles achavam interessante. Puxa, aquele material que eles, até então, para eles era algo, né, de outro mundo. Às vezes eu falo assim, imagine assim, você e de repente chega um ser de outro planeta. Qual vai ser o seu comportamento? Então, eu fico imaginando o comportamento do indígena na época, quando se depararam pela primeira vez com os portugueses, certo? Então, aí, voltando, então, imagina quanta riqueza a gente vai depois que eu estou dizendo. Eu falo. Então, o que acontece? Então, essa aldeia que tinha... Você pergunta, mas o que é que vivia aqui? A maioria era Tupinambás. Já ouviu falar Tupinambás? Era uma tribo que trabalhava-se com antropofagia. Já ouviu falar antropofagia? Era um indígena que, para muitos, eles eram constituídos como se fossem canibais. Deixando claro, eles não eram canibais. Eles não se alimentavam da carne humana. Tipo assim, ó, hoje nós de uma certa forma, somos canívoros, né? Comemos a carne, frango, a carne boi. Só que eles não se alimentavam, deixando bem claro. O que eles faziam era um ritual. Digamos, se eu achava que você era forte, você era meu inimigo, então era forte. O que fazia? Eu capturava você. Olha só que inteligência. Prendia você até a cerimônia, tá? E nesse período que você era minha prisioneira, eu te alimentava, eu te dava água e até momentos de prazer. Agora, por quê? Porque no dia do ritual faria uma festa para então, a partir dali, eu te matava e aí
iria fazer o quê? Comer as partes que eu achava que iria, no caso, na minha concepção. Ia mudar você. Não, eu ia adquirir a sua força, a sua habilidade. Não, ia mudar ele. Eu vou comer. Juranil está aqui, ó. Ela tem o olhar aguçado. Eu vou matar Juranil, vou dar tudo a ela do melhor. Agora, na hora de você morrer, eu vou ficar com essa parte boa sua. Que viagem, viu? Que coisa, né? Então, assim, 1758, né? O Marquês de Pombal, ele leva aqui a vila, né? Deixa de ser uma aldeia. Então, isso aí é quando esses eventos históricos foi que mudou significativamente. Foi por etapas, Então, começamos com 1558, com apenas uma aldeia. Tomé de Souza, ele pega e encaminha, né, quem? João Gonçalves e Antônio Rodrigues, para quê? Para eles catequizar os indígenas, como falei, trabalhar com ele a catequese, para que esse índio que começasse a perceber que estava sendo explorado, o quê, ó? Porque o indígena não gostava. Quando ele percebeu que estava sendo explorado, peraí. Até hoje eles não gostam. Aí o que eles faziam? Muitos subiam até ir para o interior, tá? Quando fala interior, a gente pensa interior, o quê? Aquela cidade, aquela aldeia pacata, cidade pacata, né? Quando ele fala interior, é mata fechada para os portugueses. Então, os indígenas, eles, quando percebiam que estavam sendo o quê? Explorados, iam para o interior, né? Onde tinha mata fechada, difícil acesso, principalmente portugueses que não conheciam, para ali o quê? Continuar a sua vida normal. E ficar livre, ali, ficava por ali. E ficar livre do que, Mônica? Da opressão, da escravidão, essa realidade. Então, a aldeia, que foi crescendo cada vez mais, para por aí, não, quando chega em 1758, agora já é com o governo de Marquês de Pombal. Aí a gente já começa a história, porque a história, Jurandir, é tão gostosa, porque ela é um quebra-cabeça. É uma viagem que você faz também no tempo, né? E fazer uma correlação. Sim. Então, assim, quando eu tô lá com Tomé de Souza, quando começou a colonização do Brasil, eu tô lá com Dom João, tá? Português. Aí, quando eu chego agora em 1758, quando a aldeia deixa de ser vila, a aldeia passa a ser vila, já é com o governo de Marquês de Pombal. E nessa época, Portugal era governado pela Espanha. Por quê? Porque o rei de Portugal, quando morreu, ele não deixou herdeiro. Então, o herdeiro mais próximo seria o primo dele, que era rei da Espanha. Aí passa a União Ibérica, tá? E aí, com a União Ibérica, lógico, o rei, o que foi que ele fez? Ele nomeou o Marquês de Pombal para ele estar na frente da administração. Aí, como ele viu que essa região era rica, levou a categoria de vila, tá? Mas só quando chega em 1800, mais ou menos 1846, essa vila ela vai ser extinta. Quer dizer, não é totalmente extinta, ela vai pertencer a Mato São João. Isso mesmo. Tanto que os cartórios de Camaçari, todos os registros eram feitos há uns anos atrás com a família Coelho, Jaci Coelho. Era uma resolução, se não me engano, fala a memória, 241, uma resolução. E essa resolução passa o quê? Agora a ser pertencente ao território Mato São João. Depois, com a resolução mais ou menos 310, volta a ser, né, vila e a não mais pertencer à Mata de São João. A Dias Dávila também pertenceu, ela chegou a Camaçari. Agora vamos lá, 1920, olha só o que acontece. Aí já temos o nosso governador Francisco, né, Góes Calmon, que o que é que acontece? Ele cria o distrito de Camaçari, que é onde hoje nós estamos aqui, distrito de Camaçari. Muda a sede, que era em Vila de Abrantes, muda para Camaçari. Certo? E aí pronto, aí começamos a trabalhar. Quando chega em 1938, vira município. Aí vem os distritos de São Bento, de Monte Gordo, que não deixa de ser São Bento, aí passa a ser só Monte Gordo. Aí vem distrito de Vila de Abrantes, vem Dias Dávila. Né? E interessante, aí o pessoal fala assim, mas por que Dias Dávila? Né? Por que Dias Dávila, né? Uma curiosidade também, por que esse nome tão curtinho e o que quer dizer, né? Dias Dávila, aí vem uma homenagem a Francisco, né? Dias Dávila. Da família Ávila. Isso. E que os indígenas chamavam ele de Cauá-Opã. Aí veio Capuane, entendeu? Que passa a ser a feira de Capuane, Dias Dávila.
Olha só que interessante, né? A economia de Camaçari, ela mudou ao longo do tempo. Quais foram os principais impulsionadores da economia na história da cidade? Nossa, nada. Vamos começar. Aqui era o quê? Uma área balneária. Atraía pessoal mas vamos colocar bem antes, né? Que aqui as cidades era conhecida como águas medicinais. Porque a água era toda mineral. Ai, gente, né? Você O nunca foi no Jorrinho? Jorrinho. Eu tomei banho ali desde criança. Eu também ia pra lá. Então, o que acontece? Aqui eram comerciantes, plantavam mandioca, principalmente como alimentação para os escravos, certo? E foi crescendo. Mas, Mônica, e o transporte daqui? O transporte daqui era feito através da navegação de cabotagem, que era de barcos ou então saveiros, ou então no lombo de um animal. Eu saía de Mata de São João para vir para Barra de Jacuípe com minha avó, pela linha do trem de Mata de São João, até chegar aqui em Camaçari. Daqui a gente pegava via Cetrel, a estradazinha de chão, para ir. A gente saía de lá 3 horas da manhã para chegar lá de noite. Nossa. Em cima do burro. Eu dentro do caçoar e minha avó colocava um peso de um lado e do outro ela colocava eu. Eita, maravilha. Então eu tive esse prazer de fazer essa viagem dentro do caçoar, gente. Nossa. Com a minha avó, de Mata de São João até a casa de Aneuto em Jacuípe, que eu não me lembro o nome dos filhos dele agora. Mas tem a Almirene, que foi funcionária da prefeitura durante muitos anos, uma morena bonita. Tinha a Totti, que eu acho que já faleceu. Tinha uma turma boa. Tem Baixinho, que é da Inocop, que é parente desse grupo, que já é de outra geração, entendeu? Muito interessante. E nós andávamos de burro. Pois era. Aí isso vai melhorar, sabe quando? Em mais ou menos em 1861. Quando vem o quê? A Estação de Ferro. A Estação de Ferro. Né? Pelo nosso desembargador Tomás Garcês Paranhos Montenegro. E chega o Derba para aqui também. O meu pai trabalhou lá. Departamento de Estrada de Rodagem da Bahia. Isso vem depois, né? Então, assim... Acho que veio em 62. Isso. Então, assim, imagina, nós estamos falando de 1861. Vem a Estrada de Ferro. Agora, sim, a ideia era outra, né? A ideia era, tanto é que o trem tinha a primeira e a segunda classe. Né? Tinha carga. Vagões para as cargas, Sim. certo? E também vazado para levar os animais. Então, eu alcancei isso tudo. Era. Eu quase 70. Olha, agora velho. Por isso que eu estou dizendo, você alcançou o Rio Jacuípe mesmo, com aquelas águas assim, se banhem. Gente, né, de uma certa forma. Quando eu olho o Rio Jacuípe hoje, gente, eu tenho uma tristeza tão grande. Eu não sei, eu queria ser o sol, eu queria ser a chuva, para poder trazer aquele rio de volta com aquelas águas maravilhosas que a gente se banhava, que eu achava tão lindo. Eu me lembro, a gente tinha um grupo em Camaçari, Tuz, Alexandre Almeida, Raimundo Mônaco. Quando a gente ia tomar banho no rio, eu tinha o lado dos meninos de um lado das meninas. E a gente olhava para um lado, olhava para o outro, ver como é que podia tomar banho, se ia tomar de calcinha. Lá a gente meninota. Então a gente conhece essa história assim, que é uma delícia. E quando você para, que olha para o rio, eu sinto uma dor no coração e sinto saudades. Continue. Bem, então assim, aí continuando, vem a Estrada de Ferro, como eu falei para você, aí para por aí, essa Estrada de Ferro, ela tem um trajeto histórico muito bonita, porque assim, era 1940 mais ou menos, ela passou a ser um bar, sabia disso? Acho que deve ter conhecido, né? Assim, falado. Passou para ser um bar. Depois, lá para mais ou menos 2000, por aí, até 2013, ela ficou já em situação para ser demolida. Né? Eu vinha de Mata de São João para aqui, meu pai trabalhava no Derba e vinha no trem. Lá na década de 60. E a gente tinha uma diversão aqui, que era todos os dias passar para ver o pirulito passar de noite, quando a gente ia para São Tomás de Cantuária, ou quando vinha aqui para o Colégio Maria Quitéria. Então a gente tinha que passar aqui para poder ver. E essa casa que você está aqui, eu estou aqui desde 1973. Cheguei menina aqui. Era do Dr. José Hélio Oliveira Rocha. Antes foi de Carlos Amaral.
com Ivete Amaral, que é uma grande jornalista de Salvador. Eu acho que ela tem 93 anos. Ele pegava o pirulito e vinha para aqui visitar a noiva nas férias, que aqui era a casa de veraneio dele. Onde é o Bradesco, era a casa do irmão dela. Certo? Tudo era sítio. Eu sei. Aqui era só um sítio, isso aqui tudo era um sítio. Então, eu conheço Camaçari assim, desde menina, e fecho os olhos e lembro de cada historinha. E isso é muito rico, porque as pessoas tentam apagar essa história da sua cabeça. Eu acho que a gente não deve apagar a história de nada. A gente tem que ir seguindo, ir pesquisando, ir buscar uma Mônica que sabe falar da história de Camaçari. Daí você emenda com um pedaço do outro que viveu. Essa rua aqui era uma rua que a gente, quando passava, o cemitério ali da Glebacê, quando passava, não tinha asfalto, era no mato, o caminhozinho estreito. Mas o papo tá bom, mas agora vamos para o intervalo, porque precisamos faturar, Mônica, que se a gente não faturar, a gente sai do ar. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Voltamos do intervalo. Rapidinho esse intervalo, viu? Voltamos com Mônica Santos, historiadora, que está aqui batendo aquele papo, 28 de setembro, falando da nossa linda Camaçari, cidade maravilhosa. E aí, Mônica, nós estávamos falando sobre a economia de Camaçari, que mudou, os fatores que fez ela mudar
Dá continuidade aí, porque eu sei que você vai falar de um lugar onde eu trabalhei muito, que foi polo petroquímico. Pois é, Janice, olha. Então, aí, dando continuidade, o que é que acontece? Muitos não sabem, na década de 50, Camaçari foi eleita a cidade ideal pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento para o Nordeste. Sabia disso? Para implantar o quê, Mônica? O polo petroquímico. Então, como vocês sabem, esse complexo, né, ele só veio de fato, né, a se instalar aqui em 78. E a cidade não estava preparada. Foi 78, não. Foi em 78. Eu entrei no polo, sabe quando, amor? 29 de junho, se eu não me engano. 29 de eu entrei 78. no polo em 1977. Minha carteira é assinada na SEMAN, Central de Manutenção de Camaçari, e já tinha Oxiteno. Em 76, eu trabalhei na Oxiteno. Em 77, eu entrei na Central de Manutenção de Camaçari. Eu tenho minha carteira assinada do polo petroquímico. Tem datas, como eu te falei. 29 de junho de 78. É porque eles mudam as datas, apesar que, como falei para você, desde a década de 50 que já foi sendo trabalhada isso. A implantação e construção dela. Sim. Certo? Então, o que é que acontece? Esse complexo, que é o maior do hemisfério sul, é uma grande responsabilidade. Eram mais do que 90 empresas. Em 77, a empresa que eu entrei, ela já tinha 3.153 funcionários. Imagina. Eu tenho meu crachá guardado até hoje, não tem E nada. detalhe, eram empresas químicas, petroquímicas, ainda tinha multinacionais, né? Aí nós vamos falar de quê? Celulose solúvel, Sim. metalurgia, né? Têxtil, metalurgia do cobre, e aí segue, tá? Então, assim, imagine, para por aí, não. Quando chega em 2001, vem quê? A Ford. A Ford. E logo em seguida, quem? A Monsanto. Eu acompanhei todas elas. Né? E aí, Camaçari para? Não. Ela foi incentivo e vieram outras, como a Kimberly-Clark, a Bass, né? E Continental. a Continental. Que faz pneu pro Então, mundo inteiro. imagine, Camaçari, ela começa não, retificando. Ela dá continuidade como a mãe colhedora de imigrantes. Muitas pessoas Do mundo inteiro você tem pessoas aqui. Muitas. Se você analisar, desde a década de mais ou menos década 1910 por aí, várias pessoas da Síria, da cidade de Tartus, vieram para cá. Né? E começaram e interessante e gostoso em tudo isso na história é porque essas pessoas vieram para aqui e fizeram o quê? Investiram na cidade. Não, tem um detalhe também, Mônica. O comércio de Camaçari, ele tinha uma farmácia de Seu Arlindo, ele tinha uma loja de sapato que vendia travesseiro, que vendia colchão, que era de um parente da esposa de Seu Antônio. Seu Antônio, em 1976, trabalhava na farmácia de Antônio da São Tomás, que veio da farmácia de Exilda, de Mata de São João. Ele implanta uma farmácia aqui, que depois ele tem mais de 100. E aí, Antônio tinha 10 anos de idade quando foi trabalhar com o seu Antônio da São Tomás. Ele subia no tijolinho para poder atender a gente daqui, da clínica de Dr. Gisele Oliveira Rocha. Então, isso é uma história muito longa, que o seu Antônio hoje tem quantos anos? Já tem acho que 60, 62. Acho que está na média de 60, Antônio. E aí, o comércio daqui, quando os homens, as mulheres vinham com os maridos, iam trabalhar no polo, e o que acontecia? O comércio paradinho, as mulheres começaram a movimentar o comércio de Camaçari. O comércio de Camaçari foi construído mais por mulheres, você sabia disso? Isso é verdade. É muito gratificante. E detalhe, eu digo para você, Joanes, que o quê? Mais ou menos década de 90, Camaçari ainda necessitava muito da capital. Sim. Então, tinha coisas que a gente não encontrava aqui, então nos deslocavam para a capital em busca, né? E hoje você tem tudo. Loja de departamento, farmácia de rede, todos os supermercados. E nesse intervalo de 30 anos,
né? São 3 décadas que eu digo assim, Camaçari deu um salto imenso. Mas nesse deu um salto, eu queria que você me dissesse, me contasse assim, qual foi o personagem histórico ou figura importante que teve um papel significativo em Camaçari? Ai, são várias. E se Mas você teve um dizer, importante. olha só, eu tenho, se você, é por isso que eu estou dizendo, depende de onde você queira pontuar. Eu tenho desde o desembargador, né? Aí eu falo de politicamente, falando. Sim. Eu falo Dona Elza, conheceu Dona Elza? Dona Elza, Elza. sim. Mãe de Valde Freitas, que era minha vizinha na 10 de Dona- abril. Dona Elza, eu conheci Dona Elza, da saudosa Dona Elza, pelo o trabalho que ela faria Ela de fazia. turismo aqui dentro. Levando o povo para E São Paulo, também, Rio de aí Janeiro, eu Carnaval, micareta. Aí eu volto, é isso que eu ia falar. A questão dos movimentos culturais aqui dentro e as competições de quê, Mônica? As competições de blocos, né? E Dona Esmeralda de Calma. Seu Simões também, que junto com Dona Elza formava isso aqui. A sogra de finado Fernando Capenga, mãe de... Esqueci o nome da esposa eu dele. também sei. Sabe quem é, né? Eu sei Que quem é. morava aqui Depois da perto onde está hoje o Mix, em frente à feira. Eu mapeio cada casa, cada morador que tinha aqui. É uma história muito linda, gente. É muito importante. Meu Deus do É céu. muito. Não, Camaçari, ela tem uma importância grandiosa em todos os sentidos, tá? E aí, posso falar um pouquinho sobre o papel dela dentro da independência? Sim. Nossa, gente, as pessoas falam assim, Camaçari, o que é que tem Camaçari a ver com a independência da Bahia? Tem? Tem tudo. E eu fiquei tão orgulhosa, né, com o movimento que fizeram com a tocha passando Ah, em eu todo tava o lá naquele percurso. E todo o Tava lá. percurso é como se de repente, não, vamos agora colocar em prática o que aconteceu lá E em ficou esquecido. 1822. Exatamente. Então, assim, o povo queria liberdade de expressão, liberdade política, econômica, porque chega, pagava os impostos altíssimos e para quê? Para o luxo e capricho do quê? Da nobreza, Exatamente. da família, né, vamos, realeza em si. Então, o que acontece? Para completar, Madeiro, não sei se você já ouviu falar de Madeiro de Melo, eu tenho Melo, mas Melo também, eu tenho Melo, mas também não, tenho. não é parentesco não. Madeiro de Melo, ele foi, nessa época, nomeado como o quê? O comandante de armas aqui da Bahia. Aí isso irritou, basicamente, os militares, né, da época. E, para completar, ele usou de poder e começou a invadir. Aí eu trago o que você falou anteriormente, empoderamento da mulher. Aí nós vamos ter 2 histórias de mulheres maravilhosas. Todas da Maria. Você tem Dona Lígia, que foi uma mulher importante, uma mulher vereadora em Camaçari, uma mulher que teve raça para dizer eu vou e se atiçou. Não, nessa eu vou falar de Maria Filipa. A Maria Filipa, sim. Maria Filipa, que ela lutou pela primeira invasão que Medeiros fez. Né? E não só essa invasão, como ele começou a invadir todas as intermediações e chegando até a Sul da Torre. E lá ele virou o quê? Ali foi A Sul da Torre transformado de Mata de São João. Mata de São João. Ali virou um quartel-general. Imagina. Então, a partir daí foi derramamento de sangue. Tá. E o trajeto, o que acontece? As tropas baianas, ela para entrar na cidade de Salvador, passava para onde, Mônica? A Estrada Real de Boiadas. E onde fica, Mônica, é essa ligação. Que aí eu vou Camaçari, né? Eu vou de Dias d'Ávila, Mata de e São aí vai João. Simões Filhos, e aí segue. Ai. Entendeu? Então, é essa até bifurcação que tem também com a nossa Estrada de Ferro. Então, é isso que é interessante. Isso aí termina no dia 2 de julho de 1823. É o primeiro passo que a gente dá, assim, para a liberdade. Para, de fato, o Brasil estava Camaçari presente. É isso. Você vê como Camaçari esteve presente. Camaçari, você vê que Camaçari tem uma extensão de terra, Mônica, maior do que a de Salvador. Hoje nós temos 320, 330 mil habitantes. Salvador tem 3 milhões. Aqui cabe não sei quantos milhões de pessoas.
Ah, sem falar o que a gente arrecada aqui, né? Sem falar o que a gente arrecada, sem falar da riqueza que Camaçari tem, da água, da terra fértil, de tudo, gente. Nossa, Camaçari, um dia vai ser uma grande metrópole. Eu não sei se vai ser uma mulher, se vai ser um homem que daqui a 20 anos eu não tenho certeza que não vou estar mais aqui. Mas com certeza vai pintar ainda essas ruas aqui com as tirinhas de ouro, porque aqui tem muito ouro. E você falando de ouro, você agora me fez lembrar, né, de Abrantes, Vila de Abrantes, né? Vila de Abrantes é homenagem a Abrantes de Portugal, sabia? Agora, por que Abrantes de Portugal? Apesar que não tem, foi a homenagem mesmo. Mas lá em Abrantes de Portugal, os romanos a batizaram como Aurantes, que quer dizer o ouro nas margens do rio, porque também foi, olha só que história, que é aí que entra a parte de coincidência, né? A Abrantes de Portugal, ela foi também construída nas margens do Rio Tejo, enquanto aqui Abrantes foi, né, basicamente criada, construída nas margens do que? Rio João. Ô, Mônica, quais são os marcos arquitetônicos ou locais históricos mais importantes em Camaçari que ainda estão preservados hoje? Olha só, nós temos... lembra quando eu falei, né, do polo? Então, a preocupação era preservar. E aí nós temos algumas partes, como a unidade de Capivara, conservação de Capivara também. A unidade de conservação da bacia do Rio João também é interessante colocar. Nós temos, pronto, a primeira igreja que fica em Abrantes. Eu já dei aula ali. Já? Não, dei aula não dei, mas você já fez algumas apresentações. Não, também. Já dei. Lá tem espaço. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha espaço que eles ajudavam o empresário em 2000, 97, 98, 2000, que ajudava o empresário daquela região. Ali tem um padre chamado Padre João, foi muito conhecido. O Padre João deve ter uns 100 anos, se estiver vivo. Na época militou com o Padre Manfredo, que era um alemão que tinha aqui em Camaçari, que acho que não era nem nascido ainda, certo? Então tem todo um contexto e era muito conhecido. Imagina, né, Simone? Você olha, eu vim para aprender com ela. E ela eu estou aqui aprendendo com você que é historiadora. E foi continuando, e ainda temos também o quilombo da Cordearia. Sim, que é importantíssimo. Não podemos esquecer de forma nenhuma, certo? E agora nós temos, né, a nossa estação que foi reformada, né, e virou museu, né? E em breve nós estamos a Casa do Desembargador, ali que vai ser onde era a Câmara de Vereadores de Camaçari. Foi prefeitura, Secretaria da Cultura, depois foi Câmara de Vereadores por muitos anos. Isso, e aí volta. E do lado tinha o quê? Ah, garotada. Um cinema. Ah, um cinema. Pequenininho. Você vê que eu acompanhei isso tudo aí, a construção do cinema, aí fui. É interessante. O papo tá bom, mas precisamos faturar. Vamos pro intervalo, já voltamos. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo.
Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM, Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb, sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Que intervalo rápido, já voltou, não deu nem tempo de respirar. Nossa, olha, nos acompanha a Dona do Olhar Aguçado no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Nos siga, nos marque, mande recadinhos, dê opinião, que a gente está sempre aqui para contar a história de Camaçari, contar a história da Bahia, contar a história de empreendedores de sucesso, casos de superação. E a gente vai mostrando tudo que a gente pode. São 42 anos empreendendo nessa cidade linda e maravilhosa. E hoje eu posso, junto com a Mônica, estar falando de Camaçari, contando um pouco da história de Camaçari, porque ela é muito longa, é uma cidade rica, cheia de nuances, cheia de histórias, que não dá tempo para a gente contar num programa pequenininho. Mas de vez em quando, vamos trazer a Mônica aqui para a gente estar batendo um papo e falando mais sobre a nossa cidade, porque o jovem de hoje, às vezes, ele não entende o que ele está fazendo aqui em Camaçari. Vim trabalhar, vim para o polo petroquímico, vim fazer uma faculdade, moro aqui, vai fazer a faculdade fora, e ele não se interessa de conhecer a nossa história. Então, Camaçari, ela tem raiz como a árvore que chora, e nós precisamos conhecer a história de Camaçari. Mônica, meu amor, me conta aí uma coisa interessante, como a cidade de Camaçari se relaciona com a história da Bahia e do Nordeste brasileiro no geral. Faça assim um breve apanhado pra gente. Nossa, é grande, né? É grande. Para resumir, sim. Vamos lá. Quando se fala de basicamente geral, eu vou ter que mencionar o Brasil, ele foi alvo de ataques. Isso aí vou lá atrás, certo? Então, nós tivemos invasores que origem francesa, holandesa, né? E o que mais nos marcou foi a holandesa, né? Ingleses também, mas a holandesa. É lá 1624 até 1640. Né? E nessa época, o que acontece? O bispo, né, Marcos Teixeira, ele faz ali onde é Abrantes Buscou Volta, digo Abrantes é onde tudo Abrantes começou. É o coração de tudo, não onde tem tudo correr, começou. Então, assim, amo Abrantes. Abrantes tem condições hoje de basicamente tudo. Se você hoje chegar ali, o comércio tá grandioso, né? Cresceu muito a população ali,
que se desenvolveu muito. Agora, tanto que há de vez em quando tem um papo em Camaçari de dividir Camaçari. A parte da orla, Nordeste e Rio Grande do Sul. Vamos dividir o país, ter 2 países diferentes. Aí ficam querendo. Precisa ter um prefeito lá na orla. Então a cidade... Já teve uma prefeitura na orla. Já teve uma prefeitura na orla, mas o que estão querendo na realidade é que lá seja outra cidade, outro município. Certo? Eu vou rezar que isso não aconteça, né, gente? Nem que o Nordeste vire um país e Rio Grande do Sul outro, do mesmo jeito que eu não vou querer que pegue Camaçari e rache no meio. Porque se inteiro não fica bom, imagine dividido, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, Denise, então o que acontece? Ali foi um palco muito marcante, porque, de tudo, né, os Tupinambás, eles fizeram partes ativas ali, fizeram como resistência na luta e, além de tudo, eu digo que foi uma parte negativa, porque com esse combate veio várias epidemias na época e ao qual dizimaram boa parte dessa população. Quais os principais desafios que a cidade enfrentou e como esses desafios influenciaram no seu desenvolvimento? Olha só, Janice, o primeiro passo que eu digo para você, Camaçari é uma cidade que ela precisa hoje de consciência, principalmente pelo povo cidadão camaçarense. Primeiro, de cuidar dos patrimônios. Cuidar do meio ambiente. Você chega em Abrantes ali, uma lixarada ali naquela via nova. E eu digo, meu Deus, está se acabando. Eu não sei se você se lembra, em 2010, gente, 2010, a ponte aqui, que dá aquele acesso ao Banco da Caixa, ela caiu. O volume de água foi tamanha, mas o que fez? Lembra das bocas que tinham lixo? Sim. A quantidade de lixo tapou com a água, não conseguiu. E a Nova Brasília aqui, quando o rio Jacuípe enche, que acaba com tudo. Então, assim, o que eu digo para a população, vamos cuidar um pouco mais das nossas raízes, para que a planta, ela cresça e dê bons frutos, porque é pela raiz. E aonde está é o povo. Se o povo fez história, né, durante toda essa jornada, então vamos continuar lutando, cuidando do que é nosso. E as pessoas falam assim, vem o pessoal de fora e destrói. Gente, tem muitas pessoas que estão vindo, gente. Vieram e investiram aqui o eu todo. Todo, para sua família, para seus filhos, para todo mundo. Então, assim, Camaçari sempre foi um palco de imigrantes. Ela sempre acolheu, gente. E vai estar sempre acolhendo. O importante é que a gente tenha consciência que nós estamos aqui para o quê? Somar. Entendeu? Juntas, unidas, vamos crescer. Mônica, eu moro numa casa beira-mar. E às vezes, dia de domingo, eu pego saco de lixo, desço meu portão e vou pra beira da praia catar lata de cerveja, garrafa de guaraná. E quando tem pessoas que estão ali, eu digo, moço, pega esse saquinho aqui, quando o senhor tá fazendo seu churrasquinho, quando o senhor terminar, coloca ali, pendura na minha cerca, que depois eu pego e jogo fora. As pessoas me xingam. E diz assim, tá achando que você é dona do mal? Eu disse, não, moço, quando seu filho que tá diante de você aí crescer, ele não vai ter esse mal para tomar banho se o senhor não cuidar. Então vamos cuidar, porque o mar também acaba. Os rios acabam. Você vê rios lindos, de repente você passa, não tem nada, tem um monte de casa em cima. Aí quando vem o enchente, acontece o quê? Sai derrubando tudo. Aí é culpa de Deus? A culpa é do homem. Então, assim, vamos amar mais a nossa cidade, ter um pouco mais de cuidado dela, buscar. Deixa eu conhecer a história aqui do meu bairro, da minha rua, certo? Cuidar, como você mesmo falou, de não jogar o lixo. Nós, porque eu trabalho, né, tanto na escola privada como escola pública, né? E eu digo para você, na escola que eu trabalho, que é o Colégio Dom Pedro II, que também tem história, né? Sim. Uma das primeiras fardas de lá foi eu que fiz. Eu era menina quando eu fiz. Tá lá no museu. A azulzinha? É uma azulzinha? Uma azulzinha. Foi seu Aroca, que eu sabia que eu costurava, e veio aqui e disse, Beatriz, tá fazendo farda pra escola, faz uma amostra pra ela. Aí eu fiz, aí tinha uma senhora que fazia, eu fazia, dividia ela, dona Beatriz, linda, que saudosa Beatriz. Beijo no seu coração, que eu sei que você tá aí no céu.
ela me dava, eu fazia. E quando eu cheguei outro dia, fui visitar o museu que eu vi a farda, Você cantou. eu despenquei pra chorar. Meu Deus, essa peça aqui foi minha, porque você sabe o que você fez, você conhece. Então, você tem história na cidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho história. Às vezes as pessoas em Camaçari não aceitam muito minha história. A pessoa que eu vim, que eu comecei de baixo, que eu vim na feira de Camaçari. A feira daqui era aqueles plásticos pretos Isso, que a gente jogar em cima, amarrava é. e ia vender ali. E depois veio um prefeito aí, melhorou, criou uma feira melhor, o outro veio e fez uma melhor. Então, tem a questão política toda que a gente não precisa estar aqui batendo, que a gente está falando é da cidade. E por a gente estar falando da cidade, eu eu quero deixar aqui um abraço a todo cidadão camaçariense, a todos os professores, todos os educadores, a todos os alunos, a todos os antigos da cidade, os nativos que ainda existem, o neto, bisneto, tataraneto, primeira geração, segunda, terceira, quarta. Minha mãe que está aqui com 90 anos de idade, fazendo agora dia 12 de outubro, e que também viu Camaçari na era que eu tô com quase 70, vi quando ainda era a estradinha sem luz. Imagina a minha mãe que é mais velha do que eu. Então eu quero deixar assim um parabéns para Camaçari, maravilhoso. Eu quero agradecer a Mônica que esteve aqui para falar com a gente, mas ela vai deixar o recado dela também para o nosso Camaçari. E por isso eu digo, gente, nos siga a Dona do Olhar Aguçado no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. E veja essas novidades, conheça nosso Camaçari e conheça também a nossa história. Mônica, deixe seu recado aí para Camaçari, olhando para essa câmera, que você é linda, bela e maravilhosa. Camaçari, em primeiro lugar, ao povo de Camaçari, muito obrigada, primeiramente, por me acolher, tá? Então, eu me considero camaçariense de coração há 30 anos. Amo essa cidade demais. E tudo que eu digo para você, que eu aprendi, Janilde, esse percurso que eu tô aqui, foi Camaçari. Eu cresci aqui e eu digo para você de coração, pessoal, vamos cuidar da nossa terra. Independente, ela tem uma história maravilhosa e vamos fazer melhor ainda. Vamos construir mais, vamos dar vivacidade. Eu gostaria que você aí que está me ouvindo agora, um pouco e olhe para a sua cidade. Você não mora aqui? Então ela é sua cidade também. Não é só para aquele que nasce, como no caso, como eu falei, a minha naturalidade não é aqui. Sou valesiana, mas amo Camaçari. Vivo aqui há 30 anos e o que eu puder fazer o melhor nessa cidade eu farei. Certo? E eu conto com você, tá? Juntas iremos fazer Camaçari cada vez melhor e na história. Maravilha. E eu deixo um recado assim, aquelas famílias antigas de Camaçari, uma família Aroca, família Montenegro, família de João Machado, a família Melo Matos, que é a minha, esse povo todo, a seu Simões e Dona Esmeralda, a família Cordeiro, que está aqui em Camaçari. São muitas famílias que a gente conhece e que a gente deixa. Bira Chinelli, a mãe de Bira Chinelli foi minha amiga. Ele ainda está aí na prefeitura, trabalhamos no DEVA junto, trabalhamos no Polo. Família Damasceno, que é antiga em Camaçari, e vinha olhar a linha do trem. Olha que eu cheguei aqui com 10 anos, tenho quase 70, imagine quantos anos eu tenho aqui, né? Não sei dizer minha idade, né? Mas estamos encerrando nosso programa, mais uma edição, com sucesso, com amor. Deixar um beijo, um abraço aqui para toda a nossa equipe e dizer parabéns, Camaçari. Agradecer aqui a minha amiga Mônica, muito obrigada por estar aqui com a gente. Volte sempre, volte para falar da nossa Camaçari. Um beijo para Duval Borges, que cuida de Camaçari, que cuida da árvore que chora. Ele sempre fala da árvore que chora. Duval Borges, um beijo no seu coração. Então, deixa um beijo a todo camaçariense. Um beijo a Dr. Ozite, que é um dos médicos hoje mais velhos da cidade. 55 anos, ou 60 já quase, trabalhando aqui em Camaçari, cuidando do povo, trabalhou com o Dr. Zélio muitos anos. E aí a gente vai lembrando de um, de outro, mas deixar um abraço especial ao Dr. Ozite, que cuida do povo de Camaçari, já está na 4ª geração, cuidou da mãe, do pai, do neto, do bisneto, e isso é muito lindo. Camaçari tem muita gente boa. Mônaco, não pode ser esquecido, Raimundo Mônaco. Tem muita gente boa que não dá pra gente lembrar de todo mundo. Então, beijo a todos. Beijo no coração. Obrigada.
E parabéns. Vamos bater uma salva de palmas? Parabéns para Camaçari. Parabéns, Camaçari. Você acompanhou o programa A Dona do Olhar Aguçado.